Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero que sim. Depois de um tempo, cá estou eu para trazer um breve testemunho de cura, aquilo que o Senhor fez, mais um testemunho que o Senhor fez na minha vida. Bem, hoje eu estava aqui na minha casa e me senti assim um pouco inquieta para trazer esse testemunho até aqui para vocês. E eu creio que era o próprio Espírito Santo que me inquietava, porque já fazia um tempo que eu não vinha aqui, não gravava, e eu não fiz nenhum roteiro, não fiz nenhum rascunho. Vou falar aqui, liguei a câmera do celular e vou deixar o Senhor me usar, tá, para vocês. E tudo começou há algum tempo atrás, De repente eu comecei a sentir uma dor na minha coluna que travava. E pode ser um testemunho pequeno para você, mas vai falar a veracidade do poder de Deus, Que Ele pode fazer nas nossas vidas, na vida daquele que crer nele. E Deus, o poder dele não está limitado a uma grande ou a uma pequena enfermidade. Ele pode curar o câncer, assim como ele pode curar uma febre, Então, que você possa apoiar sua fé nesse Deus e que você venha ser edificado com esse breve testemunho. E antes de começar, eu quero deixar um versículo para a sua meditação, que se encontra no livro de Jó, capítulo 5, versículo 18, que vai dizer: pois ele fere, mas enfaixa a ferida, bate, mas suas mãos curam. Eu quero falar de um Deus que cuida dos seus filhos, que corrige, que tem maneiras de chamá-lo a atenção. E o pai que ama o filho, ele vai sempre querer corrigi-lo, não vai querer que esse filho se perca. E o nosso Deus é um Deus zeloso com os seus filhos, para com os seus filhos. E assim, até esse versículo foi o próprio Deus que me inspirou para trazer até aqui. Eu não sei se vai ter uma conexão com o testemunho, mas eu espero que você entenda e compreenda aquilo que Deus está transmitindo para você. Eu não sei quem vai ser alcançado, quem vai ser impactado, quem vai ser edificado, mas se pelo menos uma pessoa se sentir edificado com esse vídeo, eu creio que eu já fiz a minha parte. Porque eu não queria estar aqui me expondo, mas quando Deus manda, eu tenho que obedecer. E cá estou eu, E assim, a enfermidade foi na minha coluna. Era como se fosse uma hérnia de disco, uma lombalgia. Eu não tive o diagnóstico preciso porque eu não fiz nenhum exame de imagem. Mas eu sentia uma dor terrível que me travava, inflamava, e eu tinha que ir para o hospital, para as unidades de pronto atendimento, tomar medicação na veia, tomar injeções, e eu tomava vários tipos de injeções. E tinha umas que não surtiam nenhum efeito. Eu passava dias e dias mal, limitada com aquela dor, me impedindo de fazer muitas coisas, inclusive de trabalhar. E eram, sim, dores insuportáveis. E os médicos, enfermeiros, eles já achavam que era um hérnia de disco, alguma coisa assim que eu tinha, E uma certa vez, eu estava orando e o Senhor falava comigo acerca de uma igreja em outra localidade, em outra cidade. Era como se ele pedisse para mim ir até lá. E uma tia minha já havia falado que lá tinha campanhas, Tinha campanhas todas as sextas-feiras. E tudo bem, aí a gente sempre acha que é coisa da nossa cabeça, porque assim, eu me acho tão pequena, eu creio que você também seja assim, que a gente se acha impossibilitado de ouvir a voz de Deus. E aí eu fiquei questionando: Senhor, será que é o Senhor que está me mandando eu ir em outra cidade para essa campanha, para falar comigo? Porque o Senhor era como se Ele dissesse que queria fazer algo comigo lá, falar comigo, algo assim, mas não me dizia o que era, e eu não tinha nem noção que tinha a ver com cura, Mas eu fiquei fazendo prova e eu disse: se for da vontade de Deus, tal dia vai dar certo e eu irei. Enfim, tal dia deu certo e eu fui. Eu
fui para essa outra cidade, fui para casa da minha tia e lá a gente conversou, né, na mesa, eu falei de algumas coisas que eu já, tipo assim, já estava perdendo a fé, descredibilizada, algumas coisas, né, que às vezes quando você está passando por certas situações, por dificuldades, por enfermidades, você acha que você é incapaz de alcançar a promessa, alguma coisa do tipo. E aí nesse dia, a minha tia foi comigo para essa igreja, né? A gente foi, chegando lá, já estava começando, sentamos lá atrás, né? Tinha muita gente e começou lá, né, a campanha, os hinos, louvores, palavra, e quando o pastor pegou no microfone, pasmem, a primeira pessoa que ele chamou lá na frente foi eu. Ele não me conhecia, não sabia o meu nome, somente me chamou, né, lá de trás, eu fui lá na frente. E ao chegar lá, Deus começou a revelar muitas coisas da minha vida para ele, coisas do meu passado que eu passei, sabe? Conflitos e coisas que estavam acontecendo no presente. Falou o que eu conversei com a minha tia na mesa, revelou tudo. E, inclusive, ele disse que precisava fazer uma oração por mim, que Deus queria fazer uma cura na minha lombar. E ele, quando começou a orar, eu senti uma anestesia nas minhas pernas, que eu não dava credibilidade às pessoas, eu não entendia como era que as pessoas caíam, que elas sentiam, mas nesse único dia, eu caí e eu creio que fui curada a partir daquele determinado momento. Porque o Senhor me levou até aquele local para que eu fosse curada. E ao sair de lá, realmente nunca mais eu senti nenhum problema na minha coluna, nunca mais eu precisei ir em hospitais, nunca mais eu precisei tomar injeções. E o Senhor fez realmente a cura na minha lombar. E assim, Deus poderia ter me curado em casa? Poderia. Deus poderia ter enviado uma pessoa até a minha casa para orar por mim? Poderia. Mas tem situações que Deus, ele requer um movimento, uma ação nossa, ele requer a nossa obediência e a nossa fé. Vai ter momentos que Deus, ele vai querer que a gente se levante e tome uma posição, um posicionamento. Porque é nesse momento que ele vê que o filho realmente está totalmente dependente do pai. Vai ter certas situações que Deus, ele vai tirar coisas das nossas vidas para que nós venhamos nos tornar totalmente dependentes dele. Se for preciso, ele vai permitir que na nossa saúde seja tocado. Mas ele não vai nos perder. E aí, o Senhor, ele tem diversas formas de trabalhar. Por isso que eu comecei o vídeo falando, né? Não julgue. O que o Senhor faz na minha vida, ele pode sim fazer parecido na sua, mas ele pode fazer totalmente diferente. Eu estou contando aqui o que aconteceu, estou testemunhando o que eu vivi, certo? E assim, biblicamente falando, a gente vê aquela mulher do fluxo de sangue que há 12 anos padecia, né, com aquele mal. E ela precisou romper a multidão para tocar em Jesus. Ela teve que ter um posicionamento, uma atitude. E teve um tempo determinado. Ela passou 12 anos sofrendo com aquela enfermidade. Outro exemplo, nós também temos o paralítico de Betesda, né? Que passou 38 anos esperando por uma cura. E o próprio Jesus foi até ele e o curou. Vai ter diversas formas de Jesus trabalhar e fazer o milagre em nossas vidas. Mas também vai depender da nossa ação, da nossa fé. E em alguns casos vai ter o tempo determinado para ele agir.